Eu encontrei um bilhete premiado no lixo, mas o dinheiro só revelou o lixo que existia na minha própria casa. Eu já fui invisível por muitos anos. Não invisível de ninguém me ver, mas invisível do tipo que as pessoas veem e fingem que não viram. Meu nome é Larissa, tenho 34 anos, e durante mais de uma década eu acordei às 4 da manhã para limpar a sujeira de gente que nem sequer olhava no meu rosto. Eu era Gari, e para muita gente, isso era quase um defeito de caráter. Mas a história que vou contar não é sobre o dia em que fiquei milionária. É sobre o dia em que eu descobri que pobreza de verdade não tem nada a ver com dinheiro. O despertador tocava às 4:00, sempre no mesmo toque irritante, porque se fosse suave demais eu não acordava. O quarto ainda escuro, o lado da cama do Cláudio afundado, porque ele dormia pesado até quase meio-dia. Eu levantava devagar, com os joelhos estalando, colocava a água do café para esquentar e ficava alguns segundos parada na cozinha, tentando juntar forças. Minhas mãos ardiam antes mesmo do dia começar. O cabo da vassoura machucava. O carrinho de lixo exigia força nos braços e nas costas. Mas eu ia, porque alguém precisava manter aquela casa funcionando. E esse alguém era eu. Cláudio estava desempregado havia 3 anos. No começo, ele falava de entrevistas, planos, cursos. Depois parou. Entrou numa fase de "tô esperando a oportunidade certa". A oportunidade certa nunca chegou, mas a fatura do cartão, sim. Amor, deu para comprar aquela cerveja que eu gosto? Ele perguntava, deitado no sofá, sem tirar os olhos do celular. Eu chegava fedendo a lixo, suada, exausta, e ele reclamava da marca da cerveja. Não era só cansaço físico. Era um cansaço de ser a única adulta da casa. Minha mãe dizia que me amava, mas amor que se esconde não parece amor. Quando as amigas dela perguntavam de mim, ela respondia rápido: "Ah, a Larissa trabalha na prefeitura", e mudava de assunto. Se eu aparecia de uniforme depois do trabalho, ela ficava visivelmente desconfortável. "Filha, será que você não podia ter passado em casa antes? Fica meio chamativo." Chamativo. Como se eu fosse um erro ambulante. Minha irmã, Vanessa, era gerente de banco. Salto alto, bolsa cara, fotos em restaurante chique. A preferida, a vitoriosa. A Vanessa sempre foi focada, minha mãe repetia. Eu larguei a escola aos 17 para ajudar nas contas quando meu pai adoeceu. Vanessa pôde estudar tranquila, mas a história oficial da família era que eu não me esforcei o suficiente. Meu pai não era cruel, só era decepcionado comigo. Você é trabalhadora, Larissa, mas precisava ter estudado, como se eu tivesse tido escolha. A única pessoa que me olhava como se eu fosse valiosa era Dona Nadir, minha sogra. Você tem uma força que pouca gente tem, minha filha. Ela falava segurando minhas mãos calejadas como se fossem algo precioso. E eu mal sabia o quanto aquelas palavras iam me sustentar depois. Era uma terça-feira quente. Final de turno. Eu estava recolhendo lixo num bairro nobre, onde os sacos pesavam mais de embalagem de loja cara do que resto de comida. Um saco rasgou quando puxei. Papéis voaram. Suspirei e comecei a recolher. No meio, um bilhete colorido, amassado. Loteria. Quase joguei de volta. Mas a data era da noite anterior. Vai que, pensei. Guardei no bolso. À noite, depois do banho, sentei na cama e conferi os números no celular. Primeiro número, igual. Segundo, igual. Terceiro, no quarto número, minhas mãos já tremiam. Quando o último bateu, eu parei de respirar. 23 milhões. Eu não gritei, não pulei, não chorei. Eu só fiquei olhando, como se o universo tivesse cometido um erro. Chamei o Cláudio. Ele olhou o bilhete,
Olhou o celular e um sorriso lento apareceu. Não era felicidade, era cálculo. Eu não contei pra ninguém, nem pra minha mãe, nem pro meu pai, nem pra minha irmã. E principalmente, não confiei totalmente no meu marido. Antes de sacar o prêmio, eu precisava saber, se eu perdesse tudo, quem ficaria do meu lado? 2 semanas depois, chamei a família para um almoço. Esperei todo mundo comer, rir, ficar confortável. Aí falei, fui demitida. E ainda caí num investimento ruim. Tô cheia de dívida. Silêncio. Minha irmã foi a primeira a reagir. Meu Deus, Larissa, investimento? Você? Rindo. Meu pai suspirou fundo. Falta de orientação dá nisso. Minha mãe ficou aflita não por mim, mas pela situação. E Cláudio? Eu não aguento mais viver assim. Acho melhor a gente se separar. Eu sustentava a casa. E ele me largou porque eu fali. Saí da mesa em choque. Minutos depois, bateram na porta do quarto. Dona Nadir. Ela sentou no chão comigo e me abraçou. Eu não tenho dinheiro, mas tenho casa. Se você cair, a gente cai juntas. Ali eu soube. Ela era família de verdade. Quando o prêmio foi resgatado, eu autorizei divulgar a história. Gary encontra bilhete premiado e ganha 23 milhões. Virou notícia nacional. De repente, minha mãe chorava de orgulho. Minha irmã falava em investir juntas. Meu pai queria me orientar financeiramente. E Cláudio, ele apareceu furioso. Metade é minha. Ou você vai se arrepender. Não era pedido, era ameaça. Eu achei que o pior já tinha passado quando pedi o divórcio. Eu estava errada. Cláudio não aceitou perder o controle. E quando percebeu que não ia me convencer na conversa, ele decidiu me destruir. No começo foram coisas pequenas. Tão pequenas que quase pareceram coincidência. Perfis falsos começaram a surgir nas redes sociais. Gente que eu nunca vi na vida comentando em reportagens sobre mim. Ela roubou esse bilhete. Isso é golpe. Ela já trabalhava nesse bairro de propósito. No início eu ignorei. Mas então começaram as mensagens privadas. Você sabe que isso não vai ficar assim. A verdade vai aparecer. Cuidado ao sair sozinha. Eu passei a trancar portas 2 vezes, a olhar para trás na rua, a sentir o coração disparar com qualquer notificação. 1 semana depois, alguém criou um vídeo no TikTok com minha foto de uniforme e a legenda: "A Gari que enganou o Brasil?" O vídeo usava fotos minhas, trechos de reportagens e uma narração distorcida, insinuando que eu tinha roubado o bilhete de um morador rico. Aquilo começou a espalhar. Gente na rua começou a me olhar diferente. Uma vizinha, que antes me dava bom dia, atravessou a rua quando me viu. Eu chorava de raiva. Não pelo dinheiro, pela humilhação. O advogado rastreou os primeiros perfis falsos, todos criados com e-mails temporários. Mas um erro foi cometido. Um deles foi acessado da casa de um primo do Cláudio. Quando confrontado, o primo negou. Mas dias depois, surgiu coisa pior. Recebi uma ligação de um número desconhecido. A gente pode resolver isso numa boa, uma voz masculina disse. Você transfere uma parte do dinheiro e esse barulho na internet para. Eu desliguei tremendo. Aquilo já não era mágoa de ex-marido. Era extorsão. Instalei câmeras em casa. Troquei de número. Reforcei a segurança, mas ele não parou. Um ex-colega dele apareceu na minha porta dizendo que tinha informações importantes. Disse que sabia de um esquema de fraude e que se eu pagasse, ele sumia com as provas. Meu advogado orientou a marcar encontro em local público, com escuta autorizada. O homem apareceu nervoso, gaguejando. Disse que Cláudio prometeu dinheiro se ele gravasse um vídeo dizendo que me ajudou a forjar a história do bilhete.
Eu senti um nojo que não cabia no peito. O homem entregou mensagens de áudio. Era a voz do Cláudio. A gente precisa sujar a imagem dela. Se o povo achar que é golpe, ela perde moral e fica mais fácil negociar. Negociar. Como se minha vida fosse um contrato sujo. Mas o fundo do poço ainda estava por vir. Uma noite, voltando do mercado, percebi um carro me seguindo devagar. Meu coração disparou. Entrei numa rua movimentada e o carro foi embora. Na manhã seguinte, uma foto minha carregando sacolas apareceu numa página de fofoca local. Milionária faz cena de pobre para enganar seguidores. Era perseguição. A polícia foi acionada. O IP das postagens levava sempre a conexões ligadas a conhecidos do Cláudio. Ele tentou também o lado emocional. Mandava mensagens. Olha o que você está fazendo comigo. Você me deve. Não me força a fazer coisa pior. Eu bloqueava. Ele criava outro número, até que um erro final selou o destino dele. Ele enviou um e-mail anônimo para um jornalista, dizendo que tinha provas de fraude. Só que anexou por engano um print de conversa, onde aparecia o próprio nome dele salvo no contato. O jornalista entregou o material ao meu advogado. Ali acabou o jogo. O homem que nunca levantou da cama para trabalhar teve energia de sobra para tentar destruir a mulher que sustentou ele por anos. Mas cada mentira que ele espalhava virava prova contra ele. E quando a polícia bateu na porta dele com um mandado, eu não senti alegria, senti alívio. O inferno que ele tentou criar virou a própria queda. E pela primeira vez em muitos anos, eu não estava mais com medo. Comprei uma casa com quintal. Levei só quem sempre esteve comigo. Dona Nadir. Hoje ela rega as plantas. Eu faço café. A gente ri. A paz não veio do dinheiro. Veio de finalmente poder escolher quem fica perto. Eu passei anos limpando o lixo dos outros. Mas foi no lixo que encontrei minha liberdade. E foi fingindo perder tudo que eu descobri quem nunca teve coragem de me amar de verdade.